Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos entender mais uma questão da litosfera, que é a área de rocha, solos e todas as formas que nós temos em nosso planeta. Então, hoje a gente vai entender o que é o relevo. Relevo são formas que surgiram no nosso planeta ao longo de milhares de anos, desde a sua do início a 4,5 bilhões de anos atrás. Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês. Para vocês entenderem isso com mais calma, vocês têm que lembrar do processo de separação dos continentes, conhecido como deriva continental. Então, lembra? Era todo um continentezinho junto, foi se separando ao longo do tempo, formaram as placas tectônicas e os continentes como nós conhecemos agora, tá? Memezinho está na tela, mas eu acredito que vocês se lembram disso, que a gente trabalhou esses dias. E essas formas, o que foi acontecendo? Com o tempo, a Terra se estabilizou, parou de ser tão quente, parou de tremer igual um louco, e aí começaram-se a formar as formas de relevo, que na verdade são estruturas geológicas, conhecidas como províncias geológicas. Geologia, o estudo do interior da Terra, das camadas interiores, tudo mais. Então, essas províncias geológicas, elas são conhecidas em três tipos. Nós temos os maciços antigos, que são escudos cristalinos, que sofreram bastante erosão. Nós temos as bacias sedimentares, que foram as camadas, a estratificação das camadas de minerais, rochas, restos biológicos de animais, e os dobramentos modernos, que a gente já vai ver cada um deles. Então, começando pelos maciços antigos escudos cristalinos. Duas fotos do nosso queridinho país, porque essa formação representa 36% do território brasileiro. Essas províncias, elas têm uma origem muito antiga, são as mais antigas do planeta. As rochas mais recentes têm 570 milhões de anos. As mais antigas, 3,5 bilhões de anos. Então, por ter essa grande idade, elas têm um processo de erosão muito intenso, tá? E por isso elas têm baixas altitudes. Por que um ponte do Everest é alto? Porque ele é uma coisa mais recente. Essas estruturas não são tão recentes como aquela. Perfeito, professora. Esses maciços também são conhecidos como os crátons, tá? O que a gente encontra neles? Rochas magmáticas, aquelas provenientes do vulcão, e as rochas metamórficas, que vão se modificando com o tempo. E pouca rocha sedimentar, nesse não tem muito. O que você encontra nessas áreas? Imensas jazidas de minérios de ferro e manganês. Ocorre muita extração disso, tá? Em algumas áreas do país a gente vai falar. Onde a gente encontra eles? Tem vários, mas eu destaquei dois para vocês, que é o escudo das Guianas, que fica na divisa ali, que é aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, e a Sul Amazônica, que também é muito conhecida, tá? Eu tenho um mapinha para mostrar isso para vocês daqui a pouco. Aguardem. Que agora nós vamos falar de bacias sedimentares. Primeiro, olhem essa imagem, a gente vê aqui representado o cráton, que é esse maciço antigo. No meio, em amarelo, a gente vê uma bacia sedimentar. O que é uma bacia sedimentar? Ela vai ser formada por uma erosão de rochas, dessas rochas dos maciços antigos, que vão ser depositadas em várias camadas sob áreas cobertas por sedimento de rocha. Então, a gente vai ter duas rochas que vão acabar fragmentando, e tudo isso, esses fragmentos, restos de animais, tudo, fóssil, vai criar essa bacia sedimentar. O que a gente encontra nesse local? Durante esse processo que eu falei para vocês agora, de caiu tudo que foi erodido da rocha, caiu esses animais, vegetais, que é onde a gente encontra os fósseis e tudo mais. Com o tempo, milhares de anos, isso foi formando grandes reservas de carvão, mineral e petróleo. Ah, então, professora, onde a gente encontra petróleo se chama bacia sedimentar? Sim, se chama bacia sedimentar. Esse tipo de rocha, as rochas mais antigas datam 600 milhões de anos, mais ou menos. E o tipo de rocha que a gente encontra são essas rochas sedimentares, porque eu acabei de falar para vocês do processo de fragmentação, e aí isso foi sedimentando. E esse tipo de e também tem rocha metamórfica, porque a metamórfica ela se origina de outra e se altera. Que eu ia falar? Ah,
Esse tipo de bacia sedimentar, ele é encontrado em 64% do território brasileiro. Coloquei 60 ali, mas é 64. Por quê? Porque no Brasil nós só temos esses maciços antigos, os crátons, né? Escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Nós não temos, aqui é uma fotinho, que explica como essas camadas se depositaram ao longo do tempo. Pausa e lê, que é legal. E eu vou falar aqui das bacias sedimentares do Brasil, mas tem um terceiro tipo de relevo que a gente vai ver, só que ele não ocorre no Brasil, tá? Então, aqui nessa imagem, nós conseguimos ver o tanto de bacia sedimentar que tem no Brasil. É muita, gente, muita mesmo, tá? Grande parte do território, 64% é grande parte. É nessas áreas que se facilita o surgimento do petróleo. Por quê? Essa ação em temperatura naquelas camadas ao longo do tempo geológico, 4,5 milhões de anos, fez com que se formasse isso. E eu destaquei para vocês olharem no mapa algumas bacias, que são algumas das mais importantes. Então, bacia do Paraná, que vai pegar aqui o estado de São Paulo, Paraná, uma região do Mato Grosso ali, o Rio Paraná, vocês conhecem? Toda aquela área. Depois nós temos a bacia do Rio São Francisco, que é muito importante para o Nordeste, e a bacia amazônica. Um dos maiores rios do mundo está nessa bacia. E o que a gente encontra? Principalmente aqui, todas, né? Tanto que tem aqui em Santa Bárbara, eu até falei isso para vocês. Qual que é o tipo de rocha que a gente encontra nas bacias sedimentares? Rochas ígneas, principalmente as rochas ígneas extrusivas. E nessas rochas tem uma rocha que chama basalto. Isso vai facilitar aquela terra roxa que eu falei para vocês, que é aquela terra fértil. Então, por isso explica algumas das terras férteis, os solos férteis que nós temos no nosso país. Então, olhem aqui, essa é a estrutura geológica, são as formas de relevo que nós encontramos no nosso país. Escudos cristalinos, onde nós teremos morros, serras, chapadas, a gente vai entender isso melhor mais para frente, tá? São áreas maiores. E depois as áreas de bacia sedimentar, tá bom? Legal. Os professores tinham falado que eram 3 formas: maciço cristalino, maciço antigo, escudo cristalino, bacia sedimentar. Qual que é o outro? Dobramentos modernos. Então, o que vocês estão vendo aí? Essa é uma foto de Santiago, no Chile, e logo atrás a gente encontra as Cordilheiras dos Andes. Como se formaram as Cordilheiras dos Andes e todos os outros dobramentos modernos? Eles são formados pelo contato de placas tectônicas. Elas vão se movimentando e quando elas se encontram, elas originam cadeias montanhosas. Elas são chamadas dobramentos modernos por serem recentes no tempo geológico. 70 milhões de anos, mais ou menos. Lembra do outro? O outro a gente falou de tem rocha que foi formada há 3,5 bilhões de anos. Então, esse é completamente novinho perto daquele. Coloquei brincando aqui as placas tectônicas e os países asiáticos, terremoto. Encontro de placas tectônicas gera terremoto. Tem bastante terremoto no Chile, que é esse lugar que vocês estão vendo. Nela a gente vai encontrar rocha magmática e rocha sedimentar, tá bom? E onde que a gente tem isso no mundo? A gente tem na Cordilheira dos Andes, que é aqui na América do Sul. Nós temos nas Montanhas Rochosas, que é nos Estados Unidos, nos Alpes, na verdade tem outros lugares, eu coloquei só esses. Nos Alpes suíços, Cordilheira do Himalaia, que é onde a gente tem o Monte Everest. Mas voltando, não temos dobramentos modernos no Brasil. O Brasil não tem montanha. Tem montanhas, mas não tem montanhas originadas de dobramentos modernos. Não tem grandes cadeias montanhosas. Então, o Monte Everest fica na Cordilheira do Himalaia, no Nepal. E é o ponto mais alto do planeta, 8,5, 8,6. Isso, né? 8,6 mil metros de altura. E aqui nós estamos mais ou menos uns 500, 600 acima do nível do mar. O ponto mais alto é 8.600 metros. Coloquei aqui esse povinho escalando porque já tiveram umas 500 pessoas que escalaram, juro para vocês, o ponto mais alto do planeta. Aqui mostra para vocês, então. Então, no Brasil nós temos crátons, né, que são esses escudos maciços antigos, né? Pra vocês entenderem, eles são altos, mas não tão alto como um dobramento moderno. E as bacias sedimentares. Beleza, professor, entendeu?
Então, quais são as unidades de relevo que a gente tem no Brasil? Basicamente, nós temos 3 tipos, que são os planaltos, planícies e depressão. Então, o que é planalto? Gente, eu vou para a foto. Planalto compõe a maior parte do território brasileiro, são áreas com topos arredondados ou planos, áreas altas como morros e serras e algumas montanhas mais altas ou não, tá? Planícies são áreas planas formadas pelo acúmulo de sedimento, uma área reta, tá? Encontrado em rios e também muito encontrado nas regiões litorâneas do Brasil, tá? Áreas retas, planas. Depois nós temos as depressões, que são áreas rebaixadas, tá? Temos 2 tipos de depressão. A depressão relativa, que tem uma inclinação suave, a gente vai ver isso já, e a absoluta, que é uma inclinação negativa, uma grande inclinação, como vocês veem nessa imagem agora. Então, a gente vai a montanha, a depressão relativa, que é uma leve inclinação, a absoluta, que é uma grande inclinação, planalto, que é uma região alta, planície é uma região plana, reta, e ali nós temos o relevo marinho, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, hora do meme. Ela entrou em depressão, vocês estão vendo, planalto, depressão é a parte que fica rebaixada. E o eu na aula de geografia. É isso. Depois nós temos a altitude do relevo brasileiro, os 2 pontos mais altos que nós temos, eles são ali na divisa entre a Amazônia e a Venezuela, se não me engano, e ali os picos mais altos são 2.993 metros, que é o Pico da Neblina, e o segundo é o Pico 31 de Março, com 2.972 metros. Para vocês terem noção, o ponto mais alto da América do Sul, que fica entre a Argentina e Chile, que é o Aconcagua, tem 6.000 metros, para vocês entenderem a diferença. E o relevo submarino, gente, é muita coisa. Isso daqui eu vou falar rapidamente. Assistam a aula, que na aula eu vou explicar certinho, porque é muita coisa. Mas qual que eu vou destacar para vocês? Plataforma continental é a transição entre a crosta terrestre e a crosta oceânica. Então, ela é uma área que já começa com uma inclinação, mas a verdadeira inclinação fica no que a gente chama de talude continental, tá? Que é a transição entre a superfície terrestre e a profundidade do oceano, tá? Que a gente vai estudar melhor isso. O que eu vou destacar para vocês que é de extrema importância? Não sei se vocês sabem, mas nós temos as áreas de encontro de placas tectônicas e as de separação. Essa área de separação entre a placa, acho que é a placa sul-americana e a placa, não sei do que da África, esqueci o nome agora, desculpa. E o que acontece? Ela está criando como se fosse uma grande montanha, chama dorsal meso-oceânica, no fundo do mar, tá? São elevações que ocorrem nos oceanos com grande atividade sísmica, que é terremoto, e vulcânica. Isso que está aflorando lá no fundo do mar é lava vulcânica. Que loucura, né, professora? É bem louco mesmo. Então, hora da curiosidade, coloquei hoje o processo de oxidação da Estátua da Liberdade, que foi ganhada pelos Estados Unidos, né, da França. A França deu de presente, era uma estátua de cobre. Ela era da cor que está escrito ali no inaugurada, e com o tempo ela foi oxidando. Lembra daquele processo que eu falei para vocês? Provavelmente com a água, porque ele fica no meio da água ali, também com a água da chuva, que transformou ela nesse tom verde que ela tem agora. E se vocês quiserem descobrir qual é essa cor, vocês vão lá na van, mas agora não pode porque tá coronavírus. Então é isso, gente. Nos vemos na próxima. Espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês são demais.